Não posso chegar aqui perto. Boa noite, então, para os que chegaram agora. Meu nome é Luciane, eu acho que a maioria me conhece, sou de Presidente Prudente, da Missão Mariana Braga, e hoje eu estou aqui a convite do Áureo, de vocês aí também, do Erlon, do Alceu, para estar falando de Nossa Senhora, para falar hoje sobre a Anunciação de Maria. E eu estava aqui, eu cheguei de viagem à tarde, e estava em oração, preparando, e ali Maria já foi colocando que ela queria, assim, para estar falando com vocês. Eu estava, assim, focada no conteúdo, que nós passamos aqui em Prudência, a formação de Maria, o FB Maria, e eu peguei as minhas anotações, e ali Nossa Senhora já foi tocando algumas coisas no meu coração. E como o Alceu estava falando, né, que vocês estão, através desse curso, tendo informações também de Maria, e que a informação nos aproxima dela. E comigo foi assim, eu fui lembrando, foi passando um filme assim, na minha mente, como começou a minha intimidade com Maria. Então, eu comecei a lembrar que começou no Encheivos, através o Encheivos é um curso que nós passamos aqui no movimento, e através daquele curso tinha um dia que era especial a Maria. E começou através da informação. Por causa dessa Semana de Maria, eu comecei a estudar sobre a vida dela. Então, eu comecei com livros, eu comecei assim, ler o livro, geralmente era uma semana onde a gente se preparava mais. Eu comecei a rezar o terço também ali no Encheivos. Eu já fazia até parte do Ministério de Intercessão, mas ao mesmo tempo, eu não era mariana. E eu não tinha o costume de rezar o terço. Às vezes eu rezava, às vezes não. E foi ali no Encheivos, através dessas preparações, onde eu já estava trabalhando, ajudando a servir nessa obra, que eu comecei, a gente rezava o terço para interceder para as pessoas, aí nós começamos a ter o conhecimento também de Maria, e como foi importante. Então, o primeiro passo que Maria deu para eu começar, assim, a conhecê-la melhor e a ter intimidade, foi através do conhecimento. Então, foi algo muito, assim, intelectual mesmo, de conhecer, de estudar. Então, começou por estudar. Então, por isso que é importante a gente estar conhecendo, estudando, porque nós somos muito racionais. Então, eu tive que entender racionalmente, pelo menos comigo foi assim, para depois a Maria chegar a fazer parte do meu coração e da minha vida. E ali foi que eu comecei a estudar, eu comecei a rezar o terço. Eu rezava porque eu sabia que era algo importante, eu sabia aqui, ó, racionalmente. E eu comecei a rezar o terço diariamente. Às vezes falhava, aí até que começou a formar um hábito na minha vida. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Lu, eu acho muito assim legal, porque mesmo você não tendo intimidade com Maria, você não deixava de rezar o terço. E foi exatamente isso. Eu ainda não tinha aquela intimidade com Nossa Senhora, mas eu não deixava de rezar o terço. Então, a presença dela já estava na minha vida, mesmo sem eu ter aquele sentimento. Porque hoje em dia o que acontece? Eu percebo que as pessoas, muitas vezes, elas querem sentir, tudo tem que sentir. E não, gente, muitas vezes a gente tem que ter aquela fé que não se baseia nos sentimentos, nas emoções, mas é uma fé que vai pela fidelidade mesmo. Eu racionalmente eu sabia da importância de Maria, eu ouvi os testemunhos e começou desse jeito. Eu não começou a minha intimidade com Maria, não começou pela emoção nem pelo sentimento, começou pela fidelidade, por eu saber que ela era importante para mim, para eu me aproximar de Jesus. Aliás, começou na minha vida primeiro o amor por Jesus, para depois vir o amor com Nossa Senhora. E eu conheço muitas pessoas que primeiramente veio Maria na vida delas e Maria as levou até Jesus. Esse final de semana mesmo.
A família do meu marido é assim, é uma miscigenação assim de crenças. Uns são espíritas, tem uns que são ateus, tem outros que são de outras religiões. Mas eu percebo, por exemplo, a tia do meu marido, Maria, ela é muito devota de Nossa Senhora, tanto que ela fez até aquela caminhada da fé, Áureo, que você costuma fazer. Ela e o marido fizeram, olha que engraçado, ela é espírita, mas Maria veio através, né, através da presença de Maria, eu percebo quanto que ela tá tocando o coração da tia do meu marido, né, apesar dela ser espírita. E a da minha cunhada também, ela tá passando por um problema com o filho, e ela falou: Lu, eu tô rezando tanto para Nossa Senhora pelo meu filho, né? Ela falou o nome dele, eu não quero expor aqui, mas Maria chegando, ela recebeu uma imagem, ela ganhou um presente de uma amiga, a imagem de Nossa Senhora, e ela contando, partilhando. Eu falei: olha que maravilha, né? Como Nossa Senhora é. Ela vem, gente, aqueles que muitas vezes têm dificuldade, né, de acreditar em Deus ou em Jesus, ou tem aquelas dúvidas. E ela vem, ela chega para resgatar aqueles filhos que muitas vezes estão afastados, que estão perdidos. E é muito lindo isso da nossa mãezinha, né? Ela vem resgatando os filhinhos dela. E assim foi na nossa vida, aqui na minha família também. Porque depois disso, o segundo passo qual foi? Primeiro veio através do conhecimento. Depois, gente, foi através do meu filho. Eu queria uma graça, né? Ele não estava conseguindo passar no vestibular, ele estava passando por dificuldades nos estudos. E eu e mais duas amigas, nós começamos a rezar as 1000 Ave-Marias, pedindo a intercessão de Nossa Senhora pela vida dos nossos filhos. E ali a gente se unia em oração todos os meses para rezar as 1000 Ave-Marias. E foi algo muito especial. Maria foi entrando nas nossas vidas de uma forma através. Primeiro foi o conhecimento, e esse segundo passo foi a graça de Maria alcançando as nossas vidas. Porque mesmo nós estávamos rezando as 1000 Ave-Marias, não foi de cara que a gente recebeu a graça. A primeira vez que os nossos filhos prestaram vestibular, eles queriam entrar na medicina, naquela época era muito concorrido. E a gente não conseguiu de primeira vez, não conseguiu de segunda vez. E eu e outra amiga conseguimos na terceira, e uma outra conseguiu só na quarta. Então, a gente começou a perceber muitas coisas durante a oração das 1000 Ave-Marias. Que a graça de Deus, ela tem um tempo da nossa vida de chegar. Às vezes a gente quer algo milagroso, milagroso não, algo mágico, e não é. O milagre, ele tem um tempo. E a gente percebeu que esse tempo foi necessário. E Deus foi agindo. Eu fico muito emocionada até de falar, através da poderosa intercessão de Maria. Estou aqui com a imagem dela, essa imagem que eu gosto muito. É de Nossa Senhora Aparecida, é Nossa Senhora da Conceição. Eu até tirei o manto dela, porque eu gosto muito dessa imagem, essa imagem simples que foi achada no Rio Paraíba, pelos aqueles pescadores. E ali aconteceram tantas graças durante a oração das 1000 Ave-Marias, que a gente, pensando só deles passarem no vestibular, mas Maria tinha algo muito maior. A intercessão dela alcançou de uma forma muito grande a nossa família, a vida do meu filho, dos filhos das minhas amigas, e ela foi preparando eles para eles entrarem na hora certa, no tempo certo. A gente muitas vezes quer que seja do nosso jeito, e Maria foi me ensinando, nos ensinando, que tem a hora certa da graça chegar na nossa vida. E esse tempo de espera foi um tempo muito maravilhoso, foi um tempo de preparação, porque eu principalmente, eu não sei, elas também, eu estava começando a rezar no início, eu rezava pela graça dele entrar no vestibular. Mas depois Maria foi me mostrando que ele precisava de outras graças antes de chegar a essa graça. E tudo aquilo estava demorando porque Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito na vida dele.
E aí eu comecei a rezar pelas curas de que ele necessitava. Eu fui rezando pela graça estar alcançando a vida dele de uma outra forma, da forma espiritual, a cura das emoções, as curas que ele necessitava. E com isso, foram tantas graças. Eu lembro até que quando eu sentia já que ele estava preparado, porque eu estava rezando já há muito tempo e ele estudando, e aquele semestre ele estudou. Foi o primeiro semestre que ele estudou mesmo, que eu vi. E eu lembro que ele estava com muito medo. Ele foi prestar a primeira fase, eu lembro que ele até passou mal no carro, porque eu percebia que como ele tinha estudado muito, começou a dar um medo de não passar, porque ele se empenhou tanto, e tudo já assim, fruto de um ano de oração antes, aliás, um ano e meio. E aí, o que aconteceu? Ele passou na primeira fase, só que ele passou muito no limite. E era muito, muito difícil ele entrar, porque tinha a segunda fase, que era a fase escrita, a fase dissertativa e de redação. E eu sabia que ele teria que ter uma pontuação maior, né? Então, humanamente falando, era muito difícil ele entrar, porque ele estava com a nota muito na média. E tinham muitas pessoas na frente dele. Então, ele precisaria de uma nota muito boa, mas muito boa mesmo. E eu lembro que eu estava rezando por ele aquela semana. Naquela semana a gente fez um intensivão. Então, nós rezamos 1000 Ave Marias antes da prova teórica e 1000 Ave Marias antes dessa, que foi, eu acho que intervalo de 3 dias, se eu não me engano. Que ia ser a prova dissertativa. E eu lembro que Deus colocou no meu coração, Nossa Senhora, que eu teria que rezar para a redação, pelo tema da redação. E aí eu falei assim, Guilherme, eu senti, filho, que a gente precisa rezar pelo tema da redação. Reza, pede para Nossa Senhora, pede para Jesus te mostrar o tema da redação. E eu lembro que ele olhou assim com aquela carinha para mim, né, aquela coisa tipo incrédulo. Mas se ele rezou ou não, eu não sei. Eu só sei que eu rezei. Eu pedi muito para que Maria mostrasse para ele o tema da redação. E ele voltou daquela prova, ele falou: "Mãe, eu fui muito bem na prova". E eu falei: "Nossa, filho, que bom". Ele falou: "Mãe, você não está entendendo. Eu fui muito bem na redação, mãe. E eu quero te contar uma coisa". Eu falei: "O quê, filho?". Ele falou assim: "Essa semana eu estava estudando, aliás, eu estava estudando demais, eu peguei e fui descansar um pouquinho, fui mexer no computador, ouvi umas músicas, e eu escutei uma música legal e eu comecei a procurar para ela, pesquisar por ela no Google. E aí eu fui estudando sobre ela, eu fui lendo, e fiquei ali um bom tempo, né? Lendo a respeito daquela música, que eu gostei demais. E aí, mãe, você não sabe. Eu falei o quê? Ele falou assim: o tema da redação foi a música. Então, gente, é algo muito, fora toda a graça que aconteceu na vida dele, ele não conseguia ele tinha dificuldade de concentração, ele não conseguia estudar, ele sempre ia até o primeiro, segundo mês de estudo, aí ele desanimava, ele falava que não conseguia estudar, não conseguia acompanhar o cursinho. Então, nesse semestre, ele conseguiu acompanhar, ele conseguiu estudar. Deus foi curando ele de um jeito que durante a faculdade inteirinha eu não tive problemas com ele, não precisava mandar estudar, ele conseguiu acompanhar o curso todo. Eu acho que ele só ficou no primeiro semestre, que foi um semestre mais difícil de adaptação, que ele ficou numa matéria. O resto da faculdade ele não ficou em nada. Então, a graça foi muito maior do que alcançar o resultado de entrar num vestibular. E tudo pela poderosa intercessão de Maria. Então, ali eu experimentei, foi a segunda fase, eu experimentei a graça, a intercessão de Maria acontecer na vida da minha família, do meu filho, e ali foi indo. Só que eu ainda não tinha sentido Maria de uma forma assim mais concreta. E aí eu lembro que teve um dia que eu fui convidada para fazer Maria num acampamento. E ali foi outra experiência muito forte que eu tive com Nossa Senhora.
porque não era acampamento, era um acampamento, sim, de oração dos jovens. E eu tive uma experiência muito forte de sentir mesmo a presença de Maria, né, em cada jovem que eu abracei, e foi algo muito forte também. E depois, então, para mostrar para vocês que é um processo. Às vezes a gente quer assim que, né, já aconteça, que a gente às vezes que não tem intimidade começa a ter. Então, Maria foi chegando aos poucos na minha vida, foi um processo. Até chegar ao ponto de que eu lembro que eu fui convidada, eu comecei a pedir. Eu falei, Nossa Senhora, mãezinha, eu queria tanto ter mais intimidade com a senhora. Eu queria te sentir no meu dia a dia, eu queria te escutar. E eu comecei a pedir essa graça. E aí o que aconteceu? Eu fui convidada para ajudar a passar o FB, a formação básica de Maria, na Missão Mariana Braga, ali na paróquia. E eu lembro, gente, que naquela semana foi uma semana muito especial. Uma amiga minha, ela ia receber uma imagem, ela falou, Lu, fez um convite para mim, eu vou receber uma imagem que vem lá de Medigor, é uma Nossa Senhora que ela está peregrinando, e eu não entendi direito, mas ela falou assim, a gente vai rezar um terço, na segunda-feira, 6 horas da tarde, e o FB começava na terça. Só que aquele dia, eu falei, ai, tá bom, Silvia, eu vou tentar ir. Mas, gente, aquele dia foi um dia muito cheio de problemas que aconteceram, um dia muito corrido, que tudo deu errado. E eu estava no esgotamento, num cansaço, eu ia mandar uma mensagem para ela falando que eu não ia poder ir. Mas eu fiquei com dó, eu falei, ai, já pensou se não for ninguém? E por ela, eu fui nesse terço. Chegou na casa dela, tinha uma imagem imensa de Nossa Senhora Rainha da Paz. A imagem foi trazida de Medigor. E a hora que eu vi aquela imagem, algo começou a acontecer no meu coração, sabe? Porque era uma imagem tão linda, tão linda. E eu tinha uma resistência com imagens, porque a minha família veio de. A minha avó era evangélica, então eu tinha uma resistência assim com a imagem. Só que aquela imagem me tocou, porque ela tinha um olhar, gente, era muito de Maria. E ela tinha até um olhar assim que brilhava, porque era uma lágrima, tinha parece que o olhar dela era. Sabe quando parece que brilha? Era uma coisa muito diferente. A gente começou a rezar ali as Ave-Marias e algo foi acontecendo ali no meio daquelas mulheres, algo que eu senti algo muito especial. E eu pedi, eu falei, nossa, já pensou se essa imagem chegasse? Eu que ia fazer a oração do primeiro dia. Chegasse no primeiro dia, fosse essa imagem, ela falou, calma aí, Lu, eu conheço a pessoa que está agendando. Essa imagem tem uma agenda. Eu só sei, gente, que pulou a agenda. A pessoa ia fazer o curso também de Nossa Senhora, do FB Maria, e ela deixou que a imagem fosse, e foi algo muito especial. Essa pessoa, aí tinha uma pessoa que era paciente do meu marido, ela trouxe uma mensagem, um cartão de Medigor para ele também ficou muito tocado, e essa pessoa que agendava a imagem, ela falou, Lu, eu senti muito forte que Maria quer visitar vocês. Aí eu falei, ai, tá bom, eu quero sim, né? Ela falou, só que tem uma coisa, ela antes vai passar na casa de um menininho que ele tá com câncer. Aí vocês podem pegar lá, então, na terça-feira? Eu falei, claro, na terça não, na segunda. Na terça-feira. E nós fomos, na terça não, na quarta, porque aí já era um dia que ia ficar na casa do menininho. E aí o que aconteceu, gente? Nós chegamos, eu e meu marido fomos buscar essa imagem lá. Chegamos lá, aquela família, gente, era uma devoção tão grande a Maria. Aquilo ali foi tocando os nossos corações. Eles estavam cantando, como se despedindo da imagem de Maria. Aquele garotinho pequenininho, gente, todo carequinha com aquela cicatriz enorme na cabeça, aquelas fotos dele espalhadas ali naquela sala, a família cantando, e era algo tão especial, e eu já fui sendo tocada ali. Aí, como a imagem era muito grande, mas muito grande mesmo, eu tive que ir atrás do carro, eu fui no banco de trás, e Maria foi no meu colo. E ali, eu segurando ela, eu fui começando a chorar, eu senti a presença dela tão forte. Era ela no meu colo. A própria Nossa Senhora estava no meu colo, e eu senti a presença dela no meu colo.
ela se deixando ser segurada por mim, né? E ali nós chegamos em casa. Os meus filhos também foram muito tocados, eles que não eram muito assim, nunca nem ligaram, mas eles ficaram tocados através daquela imagem. Então, Nossa Senhora, por incrível que pareça, eu comecei a experimentar de uma forma profunda e ela veio me visitar através de uma imagem. Tudo começou através daquela imagem. E no outro dia eu acordei bem cedinho, eu fui rezar o terço, sozinha, eu e ela. E ali a gente estava passando por um problema familiar. E Nossa Senhora, ela veio para trazer a paz na minha família. Ela foi mostrando o que eu deveria fazer. Ela falou para mim que eu tinha que fazer um churrasco, convidar minha família e convidar para um terço no outro dia, que era o domingo. E ali, quando eu fui contar para o meu marido, eu fui falar assim, Marco, Nossa Senhora me tocou algo tão forte no coração. Aí ele falou assim, eu já sei, é para fazer isso, isso e aquilo, né? Eu falei, exatamente. Ele falou a mesma coisa que ela falou para mim. E aí nós fizemos, foi algo muito especial, nós rezamos aquele terço em família. E dali em diante, gente, Maria foi cada vez mais fazendo parte da minha vida. Até que chegou o momento assim da consagração, né? Que ela me fez esse convite da consagração total pelo método de São Luís Grignon de Montfort. Não sei se vocês conhecem, quem não conhece, busca conhecer. E hoje, aqui na minha casa, eu e meu marido, nós fizemos a consagração. E desde então, gente, Maria só tem assim, a presença dela é muito forte. Às vezes, eu confesso, né, igual uns tempinhos atrás, através de tanta coisa, de fazer tantas coisas, eu fui me afastando um pouquinho, não do terço, mas daquele contato de intimidade com ela. E ela sempre, esse final de semana novamente, né? Ela tocando muito forte através dos testemunhos da tia do meu marido, da irmã dele. E ali eu fui partilhando também algumas coisas com elas. E hoje eu estou aqui novamente, né? Sentindo muito forte a presença dela. E ela me tocou no coração. De antes de começar a falar do conhecimento sobre sobre a anunciação. Ela, através da anunciação, o que foi a anunciação? Foi o anjo Gabriel, ela recebeu a visita de um anjo, de um mensageiro que veio fazer um chamado para ela. E muitas vezes na nossa vida também é assim. Deus nos manda mensageiros, né? Como aquele dia ela recebeu a visita do anjo Gabriel, talvez a gente não receba a visita física do anjo Gabriel, mas Deus sempre manda mensageiros quando ele quer falar com a gente. Ele usa de pessoas, ele usa de situações para chegar até nós, para nos chamar para algo. E aquele dia ele tinha um chamado para fazer para Maria. Eu queria que vocês pegassem o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26, da Bíblia Ave Maria, página 1345. São Lucas, capítulo 1. E, gente, muito interessante porque eu gosto muito da Anunciação, porque foi ali que Jesus é a encarnação. Nós que somos consagrados a Maria, é um dia muito especial. Nós temos que venerar esse dia, porque é um dia que Jesus se encarnou no seio de Nossa Senhora e veio ao mundo, veio aqui se fazer homem para habitar entre nós. E nesse dia, gente, é o dia 25 de março, que a gente comemora o dia da Anunciação. E foi o dia que eu nasci. Então, esse dia é um dia muito importante, é o dia do meu nascimento, foi o dia que Maria escolheu para minha consagração. Eu tentei antes, gente, eu tentei no dia 8 de dezembro, aí eu tentei novamente outra data mariana, mas ela mostrou que ela queria, não dava certo, eu começava e tinha que terminar por algum problema. E deu certo no dia 25 de março, o dia do meu nascimento, o dia da encarnação de Jesus Cristo, que eu me consagrei a ela. A gente fala que é consagração a Maria, mas não é consagração a Jesus pelas mãos de Maria.
E é um método, é uma escola de santidade essa consagração. Por quê? Porque ela vem nos ajudar. Sabe quando eu estava numa fase da minha vida que eu queria muito viver a santidade, eu queria viver aquilo que estava no Evangelho. E eu não conseguia. Eu via que em vez de ir para frente, eu estava ou parada, ou às vezes eu ia para trás. E essa consagração veio para me mostrar que é através da consagração que Maria ela vai gerando santos. Ela nos forma, ela nos acolhe no próprio ventre dela, como ela acolheu Jesus. Como ela gerou Jesus, ela também gera os filhos, né? Gera as pessoas vão sendo formadas por ela. Então é como se a gente entrasse no ventre de Maria para sermos formados por ela, gerados por ela de uma forma diferente. Ela vai nos ensinar, ela vai nos moldar. Aquilo que a gente não consegue humanamente falando, ela vai nos ajudar através das graças dela, porque Maria, ela é toda cheia da graça. Então, essa consagração é algo muito especial, porque ela nos concede graças especiais para aquelas pessoas que querem viver o evangelho, que querem viver a santidade, mas não estão conseguindo. Então, a gente não precisa ser santo, ser pessoas especiais para fazer essa consagração. É o contrário. É quando nós nos sentimos muito pequenos, muito limitados, nós nos recorremos a Maria para que ela nos ajude, para que ela nos ajude a dar passos, a sermos moldados por ela, sermos formados por ela, para tentar, né, para dar passos a uma vida mais santa. Então, a anunciação foi um chamado muito especial que Maria teve. Ela poderia ter dito não. Então, ela tinha liberdade de escolha. Então, não é algo assim, ai, Maria, ela foi preparada, ela foi sim, ela foi concebida sem o pecado original, porque ela iria ser chamada para ser a mãe de Jesus. Mas ela tinha liberdade de dizer o não. Então, como foi isso, essa Nossa Senhora Conceição, né? Vou até que mostrar a imagem dela novamente. Ela foi concebida sem o pecado original. O que significa isso? Vamos supor, o pecado, gente, eu vou comparar como se fosse um abismo, onde nós caímos. Os filhos de Adão e Eva caíram. Maria foi preservada de cair nesse abismo pelos méritos de Jesus, porque o ventre dela teria que ser santo, porque ela iria acolher Jesus. Só que nós caímos nesse abismo. E Jesus veio o quê? Para nos resgatar desse abismo, nos tirar desse abismo. Cada vez que a gente aceita Jesus, nós somos resgatados desse abismo, tirados, salvos pela graça, quando nós aceitamos Jesus. Só que Maria, ela não caiu no abismo. Ela foi preservada de cair nesse abismo do pecado. Olha que coisa mais linda. E foi Jesus que alcançou, né? Foi pelos méritos dele que ela não caiu nesse abismo. Então, vamos lá ler a passagem da Anunciação. Eu vou ler para vocês vão acompanhando aí. Peraí que eu vou colocar a lanterninha aqui porque está escuro. Então, vamos lá, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Gente, essa cidadezinha era um vilarejo. Era algo assim tão pequenininho e Maria se encontrava ali naquele lugar pequeno. Então Maria já mostra muito um pouco de quem era Maria, né? Ela estava ali naquele lugar que ninguém nem conhecia. E dali foi escolhida aquela menina que seria a mãe de Deus. Então, há uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar
no que significaria semelhante saudação. Gente, vamos parar um pouquinho aí para explicar. Então, o anjo Gabriel, gente, ele apareceu pouquíssimas vezes. Os anjos no Antigo Testamento, eles só apareceram em pouquíssimas ocasiões excepcionais. Eles vinham, né, como mensageiros de Deus. Apareceram a Abraão, apareceram algumas pessoas. E Maria ela recebeu essa visita do anjo Gabriel. Ele veio trazer uma mensagem de Deus a essa menina. Ela devia ter por volta de uns 13 a 16 anos, que era a época que as meninas se casavam. As meninas judias se casavam muito novinhas. E geralmente, os pais faziam um acordo para escolher quem ia casar com quem, e ela já estava preparada para se casar com José. Então, ela já era desposada, quer dizer, era como se ela tivesse noiva de José. E ela foi escolhida ali, né? Ela recebeu essa visita, ela já era prometida a José. E ali, gente, olha que coisa mais linda. O nome dela era Maria. Maria significa a bela, a amada de Deus. Olha que coisa mais linda, até o nome de Maria. Entrando, o anjo disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Olha que lindo. Ave, gente, não era, na Bíblia não se encontra essa palavra ave. Foi dita somente para Nossa Senhora. Ave significa alegra-te, exulta-te, Maria. Alegra-te, Maria. Porque era um dia de alegria, gente, porque esse dia foi esperado. Todos aguardavam a vinda do Messias que viria para salvar o povo dos seus pecados. E Maria conhecia essa história. Maria também aguardava ansiosamente a vinda do Messias. E ali, aquele dia, era como se o anjo dissesse: alegra-te, Maria, chegou a hora tão esperada. E ali, Maria, o que ele falou, cheia de graça. Só que esse cheia de graça, gente, em grego, deixa eu ver se é grego. Eu tô pulando, peraí. Em grego, eu acho que era. Grego. Significa kekaretomene, é uma palavra grega, que significa, olha bem, não era só cheia de graça, como muitas vezes a gente, quando recebe uma infusão, a gente fica cheio da graça. Não. Esse kekaretomene significa repleta da graça de Deus. E é uma palavra no particípio passado que significa antes, durante e após. Quer dizer, Maria era tão repleta da graça que não tinha espaço para o pecado na vida dela, não tinha espaço para coisas ruins. Ela sempre foi cheia da graça antes, durante e após, até o final. Então, essa palavra foi usada para Maria. Ave, kekaretomene, ave cheia da graça. O Senhor é contigo, Deus está contigo. É como se o anjo dissesse assim: Maria, Deus está com você. Deus está com você, não tenha medo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Gente, o anjo, que era alguém íntimo de Deus, que era alguém muito maior do que qualquer criatura. O anjo é alguém muito grande diante de nós, criaturas. E esse anjo, que era grande, ele saudou, ele reverenciou Maria, gente. Ele chegou lá, os estudiosos, né, falam que ali ele reverenciou Maria. É como se ele se curvasse diante de Maria. Maria, que era criatura, mas era uma criatura muito especial, escolhida por Deus para ser a mãe de Deus e preparada para ser mãe de Deus. Já veio sem o pecado original, não caiu no abismo que nós caímos. Então, aqui, o que ela faz? Ela perturba a gente, ela fica perturbada. Por quê? Ela se sentia pequena diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E ela ficou perturbada, ela ficou, puxa vida, o que será que significa essa saudação? Eu que sou pequena, que sou uma criatura, tá recebendo a visita de um anjo, e esse anjo me chamando de ave.
me chamando de cheia de graça, falando que Deus está comigo. Foi algo grandioso aquele episódio que aconteceu ali em Nazaré, na casa daquela menina. Ela provavelmente estaria em oração quando ela recebeu essa visita. Ela era, gente, ela conhecia a palavra de Deus, ela meditava a palavra de Deus, apesar de ser tão novinha. Ela era uma menina de oração, e porque ela era uma menina de oração, ela percebeu a grandiosidade do que estava acontecendo, e ela sim ficou com medo. Ela sim ficou perturbada com aquele episódio ali grandioso que estava acontecendo na casa dela. E ali ela se perturbou e ficou pensando: o que será que significa isso? O que será que está acontecendo? Ela não entendia. Ela não entendia o que estava acontecendo. O anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Gente, todas as vezes, podem procurar na Bíblia, todas as vezes que o anjo aparece, gente, o anjo de Deus aparece para algumas pessoas escolhidas, ele diz não temas, porque o anjo, gente, ele é algo muito grandioso, ele é enorme, ele é até chega a amedrontar quando ele aparece, porque ele sempre fala não temas, porque causa medo a presença de um anjo quando ele aparece. Porque ele é enorme, ele é esplendoroso. E ali ele falou: Maria, não temas, assim como ele falou para os outros também que ele apareceu. Não temas, porque encontrastes graça diante de Deus. Gente, que coisa! Que coisa mais maravilhosa. Eis que conceberás, olha, aqui chega a hora da anunciação, onde ele vai anunciar. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Aqui, gente, Maria tinha uma fé lúcida. Ela tinha noção da grandiosidade do chamado e também ela ficou pensando, tipo assim, como se fará isso? Ela perguntou, pois por quê? Porque ela não conhecia homem, ela não era casada ainda, ela era virgem. Esse conhecer na Bíblia significa eu não tenho intimidade com um homem, eu nunca tive relações sexuais com um homem. Como se dará isso se eu nem sou casada ainda? Ela não estava dizendo que ela não iria. Ela não estava dando desculpas, gente, é diferente. Por exemplo, quando Deus faz o chamado dele para alguns homens, como fez para Gideão, como fez para Jacó, como fez para alguns escolhidos, eles deram desculpas, como para Jeremias. Eles falaram: ai, Senhor. Um falou: ai, eu não sei falar. O outro falou: ai, minha família é a última. Eles começaram a dar desculpas. Maria não deu desculpa. Ela só queria entender um pouquinho de como se daria isso. E olha aqui a resposta do anjo. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Sombra, gente, aqui no Antigo Testamento, quando diz a palavra sombra, era a presença da glória de Deus. Lá no Antigo Testamento, lá quando fala do tabernáculo, quando Moisés se encontrava com Deus, ele tinha o lugar, a tenda onde ele se encontrava com Deus. E ali, Deus falou para ele preparar, para eles fazerem um tabernáculo, que era tipo um lugar onde ia colocar a Arca da Aliança, e ali tinha uma separação. A Arca da Aliança ficava separada por um tipo de um véu, por um tecido ali, né? Então, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, eles entravam na tenda de reunião para se encontrar com Deus, mas somente o sumo sacerdote entrava ali onde estava a Arca da Aliança.
no Santo dos Santos, era chamado Santo dos Santos. E além disso, era uma vez por ano somente que ele entrava ali na presença de Deus. E ali no Antigo Testamento fala que quando isso acontecia, a sombra pairava ali sobre aquela tenda da reunião, né? Sobre o tabernáculo. E a sombra, gente, quando a sombra vinha através daquela nuvem e sombra tinham o mesmo significado, era onde a glória de Deus chegava ali naquele local, gente. E as pessoas tudo se prostravam diante da glória de Deus. Era uma manifestação de Deus ali que acontecia e era um acontecimento muito especial. Então, essa sombra significa a glória de Deus, o poder de Deus. E aqui fala o quê? O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, a glória de Deus, o Espírito Santo estava falando assim, Maria, não tenha medo, porque é o próprio Deus, o Espírito Santo vai descer, não vai ser pelo teu poder, pela tua força, Maria. Vai ser pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te cobrir com a sombra dele, com a glória dele. E aqui ele falava assim, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ele estava explicando como se daria. Porque Maria ficou assim, gente, como será que vai acontecer isso? Uma, eu não sou casada, outra, eu sou tão pequena. Então, ela estava querendo só poder entender um pouquinho, para dizer assim, então, aquele anjo, Deus, através daquele anjo, estava preparando Maria para o sim. Então, o nosso sim também, gente, Deus nos prepara quando Ele tem um chamado muito especial para a gente. Como Ele me preparou um dia também, antes do chamado que Ele me fez para servir Ele, que também foi apenas o primeiro passo. Por quê? Deus não revela o chamado todo, tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. E ele não revelou tudo a Maria também. O que ele falou? Apenas isso, Maria, fica tranquila, não tenhas medo. O Senhor é contigo, Deus vai estar com você. Tudo aquilo, o chamado teu que eu estou te fazendo, não se dará pelas tuas forças, mas se dará pelo poder do Espírito Santo. Vocês entenderam, gente? Quando Deus nos chama para algo, Ele nos capacita. Às vezes a gente se sente tão pequeno diante de um chamado de Deus, como quantas vezes eu me sinto pequena, pecadora, frágil, limitada. E Maria se sentia também. O que Deus fala através daquele anjo para ela? Maria, não tenha medo. O próprio Espírito Santo é que vai fazer a obra. Você apenas vai ser um instrumento, você apenas foi uma escolhida dentre tantas meninas. Assim como Deus escolheu tantos na Bíblia, gente, eles eram pequenos, eles eram fracos, eles eram limitados, tanto que eles deram desculpas. Como nós muitas vezes nos sentimos e nos damos desculpas também, para quando Deus vem e nos chama para algo que a gente acha muito grande. Só que, gente, olha aqui o que acontece. Maria tinha um plano, tinha ou não tinha? Ela tinha planejado o quê? Se casar com José, viver em Nazaré, ter a casinha dela, ter os filhos dela. Ela, humanamente, planejou algo para ela tinha os planos para ela. Só que Deus chega. É como se Deus entrasse ali através da visita daquele anjo, falando: Maria, você tem um plano para a tua vida. Mas eu, Maria, eu tenho um plano muito maior. Eu tenho esse plano. Eu estou te chamando agora para algo que aos teus olhos é grandioso. Mas não vai ser pelas tuas forças que se dará isso. Mas se dará pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te cobrir com a sombra dele, com o poder do Altíssimo, com a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Fique tranquila. E ali Deus chega e apresenta o plano dele para Maria. É como se Deus chega na nossa vida também. Eu tinha planos para mim.
Deus, quando chegou, ele falou assim, olha, eu lembro certinho quando que foi. Eu tinha um plano, eu estava terminando o curso do Encheios e eu peguei, eu já estava falando assim, ai, que bom, esse curso me abasteceu e eu estava doida assim para sair já, né? Que meu marido não aceitava muito eu fazer aquele curso e eu estava indo embora quando de repente alguém me cutuca pelas costas e fala assim, Lu, eu tenho um convite para te fazer, para você ser auxiliar do Encheivos. E naquele momento eu falei, meu Deus, eu auxiliar do Encheivos, a minha vida tá uma bagunça. O meu marido não queria nem que eu fizesse esse curso. Eu não tenho nem com quem deixar minha filha. Eu tinha levado a minha filha, era bebê na época. Eu não sei falar, porque eu tinha medo, pânico de falar em público. Naquele momento, ali para não falar não, eu apenas falei, eu posso te dar a resposta depois? E ali fui para minha casa, já ciente que eu não podia, aquilo lá era grande demais para mim. Só que naquela semana, Deus foi falando comigo. Eu lembro que o Alexandre me ligou, o Alexandre, o Fontolan, e ele conversando comigo, ele falou: eu fiquei sabendo que. Quem foi? Não, quem foi? Quem vai ser os auxiliares do Encheios? Eu falei assim: eu fui convidada, mas eu acho que eu não vou aceitar, não, porque eu não sei falar. Foi a desculpa que eu ia dar. E ali ele falou para mim, Lu, você sabia que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos? Ele só falou isso. Naquele momento, era como se Deus mandasse ele como mensageiro, para que eu entendesse que não seria pelas minhas forças, que ele ia me capacitar. Naquele momento eu entendi. Assim como aconteceu com a Nossa Senhora também, por isso que eu consigo entender muito, é assim, eu entendo muito profundamente isso que aconteceu aqui na Anunciação, porque aconteceu comigo, de uma forma tão diferente, é claro, mas aquele dia eu entendi, eu falei, eu só preciso dizer o meu sim, e foi o que eu fiz, eu disse o sim, me sentindo totalmente incapaz, porque eu não conseguia falar em público, eu não tinha conhecimento da Bíblia, nada, foi o primeiro curso que eu fiz, o primeiro contato foi aquele Encheivos. Só que, gente, eu experimentei através daquele meu sim. Porque a gente tem medo de dizer sim para Deus. A gente está tão acostumado com não, a gente é ensinado a dizer não desde pequenininho, os nossos pais dizem mais não do que sim para a gente. E a gente é acostumado a dizer não. E a minha vontade, primeiramente, foi de dizer não. Não, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso daqui não é para mim, não. Eu sou muito pequena para esse chamado. Só que Deus me preparou. E eu percebi, assim como Maria também percebeu, que aquilo ali era um chamado de Deus e Deus ia capacitar. É como se Deus dissesse para mim também: não tenha medo, Lu. Tudo se fará pelo poder do Espírito Santo. Apenas diga sim. E eu disse sim. E através daquele sim, gente, que eu disse, que eu poderia ter dito não, eu tinha liberdade de dizer não, assim como Maria teve a liberdade de dizer não. E aqui olha o que ela fala, olha o que fala. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Aqui Deus está preparando Maria para o sim. Gente, que conversa mais sem cabimento. O anjo estava falando, fazendo o chamado, anunciando para Maria, de repente ele começa a falar de Isabel. E ele fala isso. Também Isabel, tua parenta, ela concebeu um filho na velhice, quer dizer, ela teve uma gravidez prodigiosa. E já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Ele estava falando, a tua parenta, a tua prima, também está grávida por um milagre, porque a Deus nada é impossível. Ele foi preparando Maria. E Deus nos prepara, gente, ele prepara. Quando ele nos chama para algo que para nós talvez seja grande demais, ele foi preparando ela. E ali o que ela falou? Então disse Maria, olha bem, então, depois de todo esse preparo, Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Aqui foi o fiat, foi o sim de Maria. Maria aqui,
aqui nesse momento, gente, foi algo muito. Olha, a gente não tem noção do acontecimento grandioso que aconteceu nessa hora. Através do sim de Maria, Jesus veio ao mundo, a salvação chegou até nós, a partir do momento que a gente se abre, a gente aceita Jesus. E através do sim de Maria, Jesus veio ao mundo. Através do sim de Maria, Deus se encarnou, se fez homem e habitou entre nós. E foi gerado no ventre de Nossa Senhora. O sangue de Maria passou pelas veinhas de Jesus. O coração de Maria batia, pulsava aquele sangue. Vocês têm noção do que é isso? Ia pelo cordão umbilical, passava por Jesus, passava por ela. Passava por Jesus, passava por ela. O mesmo sangue. Como a gente não reverenciar a Maria? Como a gente não se dobrar diante de Maria? Algumas pessoas falam, tem pessoas que ajoelham diante de Maria. Gente, o anjo, que é muito maior do que nós, se ajoelhou diante de Maria para dizer o quê? Que Maria é muito maior até que os anjos. Depois de Deus é Maria. Muito maior do que os santos. Como nós não nos dobrarmos, não nos reverenciarmos, não é diante de uma imagem, não. E aqui eu quero dizer que ela pode sim, através de uma imagem, chegar até nós. Hoje eu sei disso, que foi através de uma imagem que eu experimentei Maria, talvez para que uma hora eu pudesse estar aqui testemunhando para vocês, porque nós somos muito visuais. A imagem de Maria, nós temos que sim fazer uma reverência diante da imagem, porque ela pode sim se manifestar através de uma imagem, mesmo sendo de gesso igual essa. Por quê? Ela faz, Deus alcança a gente do jeito que Ele quer. E não é através de uma imagem que a gente está se prostrando, não. Muitas vezes, a gente está fazendo uma reverência para aquilo que a imagem representa. É como se fosse uma foto de alguém muito querida, a estátua de alguém, de uma mãe, de um irmão, de alguém que a gente gosta, e a gente põe ali para a gente se lembrar. E eu gosto de ter imagem de Maria para todo canto da minha casa. Porque cada vez que eu passo diante da imagem, eu lembro dela. E eu lembro de Jesus. Eu tenho imagem da cruz também. Por quê? Para lembrar, nós nos afastamos muito fácil. O mundo nos puxa da presença de Deus, da presença de Maria. Cada vez que eu olho para a presença dela, principalmente no sábado, é um dia muito especial, onde eu gosto de rezar o ofício de Nossa Senhora, eu acendo a minha velinha, eu pego uma rosinha, uma florzinha, eu ponho diante da imagem dela. E ali aquela imagem, aquela devoção, isso é devoção. É um ato de religião, é um ato de entrega, que a gente faz tudo isso para quê? Porque nós somos muito carne, muito humanos, muito pequenos, e às vezes a gente precisa desses ritos para que a gente se aproxime de Deus. É através desse ritual que eu faço ali, de colocar a velhinha, aquilo ali, gente, é algo especial que acontece todos os sábados, onde eu rezo meu terço, rezo o ofício, e ali eu me coloco na presença da mãezinha, de Jesus. E Maria vem para nos levar até Jesus. Ele veio através dela, é a segunda vinda dele, gente. Por que estamos tão... Maria aparecendo, Maria chegando até os espíritas, chegando aos ateus, ela vem para resgatar os filhos dela. Por quê, gente? Nós precisamos perceber que está chegando os sinais do segunda vinda de Jesus, está próxima. E ele vai vir através de Maria. Assim como ele veio por ela quer nos levar a ele. Ela é aquela porta que nos leva a Jesus. E ela está resgatando os filhinhos dela. Aqueles filhinhos que estão perdidos. Para quê? Porque ela sabe que está próximo. Os fins, né? A segunda vinda de Jesus está próxima. E ela quer preparar. Ela não quer que ninguém se perca. Que mãe quer que o filho se perca? Ninguém.
Você que tem um filho que não conhece, que ainda não é cético, entrega nas mãos de Maria. Gente, a intercessão de Maria é poderosa demais. A presença dela, gente, é demais, não tem explicação. Deus mandou ela, ela veio, ele nos deixou ela através ali na cruz, para quê? Para que ela cuidasse de nós, para que ela nos levasse até ele. Então, tudo isso aconteceu e ela disse o sim. E quando nós dizemos sim ao chamado de Deus, e Deus nos prepara, gente. Deus não chega, não, assim, você tem. Não, ele sempre nos prepara, é que muitas vezes a gente não percebe. A gente não percebe. Ele nos prepara para esse sim. Talvez ele esteja preparando aqui vocês para algum sim que ele tem para vocês. E o que ele faz? Ele preparou ela disse o sim, através do sim dela, Jesus veio ao mundo, a salvação chegou até nós. E, gente, através do nosso sim, muitas vezes Deus escolhe nós, sim, pecadores, pequenos, limitados, como instrumentos fracos. Porque não é através de nós, mas será através do Espírito Santo. Como se fará isso? Quantas vezes eu pergunto para Deus, Senhor, mas como se fará isso? Vem uma promessa de Deus para minha vida e eu me acho tão pequena, eu não entendo. Eu falo, Senhor, eu não estou entendendo nada. Maria também não entendeu, mas às vezes a gente não precisa entender, a gente só precisa acreditar. Ela simplesmente somente acreditou. A hora que o anjo falou, olha, será pela força e pelo poder do Espírito, pronto. Você acha que o anjo, ele desenhou para ela tudo que ela teria que viver, tudo que ela teria que passar? Não, gente. Ele não fala para a gente também, olha, Luciane, eu vou te chamar para você trabalhar no Encheios, mas você nem imagina o que te espera. Te espera perseguições, te espera traição, te espera grandes renúncias, finais de semana que você vai ficar, você vai ter que evangelizar, você vai ter que sair em missão. Você vai ter que dizer não para a tua família, para as festas. Não. Aquele dia, Deus só me preparou com aquilo que eu precisava e eu disse meu sim, sem saber o que aconteceria. Como Nossa Senhora também não sabia. Não saberia que ela ia ter que ficar na cruz, que Jesus ia passar. Não. Às vezes não precisa entender tudo, não, gente. Não é revelado tudo. É revelado só aquilo que a gente precisa para dizer o nosso sim. E a partir desse sim, vão acontecendo inúmeros e diversos sim. Cada vez um sim. E sim. E Deus vai nos preparando para cada sim. Porque se eu soubesse, se Maria soubesse tudo que ela teria que passar, talvez a gente não teria coragem de dizer o nosso sim. Só que quando a gente acredita, quando a gente confia em Deus, assim como Maria confiou e acreditou, e disse o sim, ela experimentou coisas, gente. O poder de Deus, ela experimentou maravilhas. A vida dela nunca mais foi a mesma, assim como a minha nunca mais foi a mesma, a partir daquele pequeno sim que eu dei inicial. Aquele chamado que Deus me fez inicial. E ali tudo mudou na minha vida. A gente só precisa, a gente não tem que entender tudo, não. A gente só precisa acreditar, confiar, dar o passo, o pequeno passo, mesmo sem ver o chão. Porque quando a gente dá o passo, a gente escuta a voz de Deus e a gente vai, ele vai colocar o chão. Então a fé, ela vai crescendo de passo a passo. E a gente não vê. A gente tem que acreditar, a gente tem que ir pela fé, e a hora que a gente dá o passo, Deus coloca o chão. Onde Deus vai revelando aos poucos tudo aquilo que vai acontecer. Só que ele não revela antes. Primeiro ele faz o chamado e a gente precisa ir pela fé. Igual Maria foi. A cada passo que ela ia dando, Deus ia revelando. E conosco é assim. E hoje eu pergunto para você: como tá a tua relação com Maria? Como tá? Você já foi chamado por Deus para algo a mais? Ou talvez você tenha medo, está sendo chamado, e talvez você fala, não, eu sou pequeno demais, eu não sei, eu não consigo. Não precisa entender tudo. Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida, quando o sofrimento chega, quando
traição chega, quando os problemas chegam, a gente não entende. A gente muitas vezes quer as coisas rápidas demais, mas tem um tempo de espera. E Maria teve que passar por toda. A fé dela foi provada demais, gente. Foi aos 33, 30 anos de Jesus que começou a manifestar que ele era Deus. Ela passou um tempo de sombra, de escuridão, onde ela apenas via o homem Jesus, o menino Jesus. Ela não via Deus ali, mas ela teve que confiar, ela teve que acreditar, até que chegou a hora que ela viu, ela experimentou que realmente a promessa se cumpriu. Então, ela acreditou primeiramente na palavra daquele anjo. E muitas vezes, gente, a gente precisa acreditar na palavra antes de ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. A palavra chega. E Maria acreditou foi na palavra. E a partir daquela palavra que ela acreditou, naquela promessa, o poder de Deus foi sendo manifestado na vida dela. Deus foi agindo na vida dela. E é assim com a gente também. A gente precisa acreditar na palavra de Deus, gente. O Deus palavra, o Deus que nos vem como palavra, com as promessas dele. E a promessa não vai desenhar pra gente o que vai acontecer, não. A gente tem que dizer o nosso sim. E a partir do sim, as coisas vão acontecendo. E Maria, eu nem fiz, eu preparei tanta coisa assim, mas já tá aqui no tempo. Maria, ela vem nos ensinar. Ela é o nosso modelo. Nós que somos chamados para ser servos, para servir, nós que somos chamados para ser instrumento para que outras pessoas, para que Jesus, a salvação possa chegar àquelas pessoas que não conhecem. Um dia Maria foi chamada para essa missão e hoje sou eu, sou você que somos chamados para ser esse instrumento, para que Jesus possa alcançar outras pessoas através do nosso sim. Vamos fechar os nossos olhos. A música, vocês prepararam a música, gente? Posso? Gente, vocês vão estar escutando agora a música. Não sei se o Alceu conseguiu colocar ou não, vai conseguir colocar. Mas agora vamos fechar os olhos. Escutar essa música. Dizer sim a Deus é dizer não à minha vontade. É crer que suas promessas se cumprirão a seu tempo. Pois Deus nunca falha, nunca dorme. Os seus olhos estão sobre mim. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e tem um plano especial pra minha vida, faz a caminhada valer a pena. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Deus olhou pra mim, o impossível fez. Seu amor me atingiu, me atraiu. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Venha o que vier, haja o que houver, nada me separará do amor de Deus. Entender a vontade
bondade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e tem um plano especial pra minha vida faz a caminhada valer a pena. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Deus olhou pra mim, o impossível fez. Seu amor me atingiu, me atraiu. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Venha o que vier, haja o que houver, nada me separará do amor de eu sou um milagre. Deus olhou pra mim, o impossível fez. Seu amor me atingiu, me atraiu. Eu sou uma bênção, eu sou um milagre. Venha o que vier, haja o que houver, nada me separará do amor de Deus. E hoje, Nossa Senhora vem dizer para cada um de nós, cada um que está aqui, você é uma bênção, você é um milagre. De milhões de espermatozoides, você foi escolhido para nascer. Você foi escolhido para vir aqui à Terra. Você foi um eleito, você foi um vitorioso. E não fique achando que você é pouco, que você é incapaz, que você não merece. Talvez você não mereça por você, mas pelos méritos de Jesus nós merecemos, nós somos uma bênção, nós somos um milagre, porque nós estamos aqui, nós somos escolhidos e nós temos uma missão. Maria é aquela cheia da graça. Cada vez que a gente reza o terço, a graça dela é derramada sobre nós abundantemente, como ela prometeu nas aparições. Cada vez que a gente intercede por alguém, por um filho, por um marido, por uma esposa, por alguém que está precisando, a gente não está rezando sozinho quando a gente reza o terço, a gente reza junto com Maria. Isso aqui é como se fosse algo que nos une ao céu. Cada vez que eu rezo o terço, a gente vai rezando essas Ave Maria, Ave Maria. Ali já não é mais Ave Maria que a gente está rezando, ali a gente já está em comunhão. Maria nos ligando ao céu. Ela é a porta. Então, a graça de Nossa Senhora, Maria quer nos visitar. Hoje é o mistério, né? Hoje é segunda-feira, a anunciação, depois a visitação. Eu fui rezando e fui pedindo, mãezinha, visita esses teus filhinhos. Visita a minha casa, mãe. Aquelas pessoas que você está intercedendo, pede para Maria visitar. Pede para Maria levar para Jesus. Quando ela chegou na casa de Isabel, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Maria é tão cheia da graça que onde ela vai, gente, a infusão do Espírito Santo acontece. E hoje está acontecendo aqui. É isso que eu te peço, mãe. Derrama o Espírito Santo. Intercede, mãe. A senhora que é esposa do Espírito Santo. Para que uma infusão aconteça na vida desses teus filhinhos, mãe. Para que eles recebam o Espírito Santo, para que eles também recebam a tua graça, pelas tuas mãos, mãe. As tuas mãos santas, de mãe santa, de mãe que não esquece os filhinhos, daquela mãe que está buscando os filhos, e hoje nós somos chamados.
Hoje Maria está dizendo, meu filhinho, você é uma bênção. Você não é qualquer um. Você é um escolhido para levar Jesus, para levar a salvação para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Agora o sim é só nós que podemos dar. Nós somos livres, assim como Maria foi. Hoje você é livre. Eu sou livre, fui livre para dizer o meu sim. A cada sim eu sou livre. E hoje Maria está aqui para tirar esse medo que nós temos de dizer sim a Deus, ou talvez de nos achar indignos demais. Hoje Maria diz, meu filho, você é uma bênção, você é digno pelos méritos de Jesus, assim como eu fui digna pelos méritos de Jesus. Você é uma bênção, você é um milagre, Deus sonhou um dia com você. Você é vitorioso, você é precioso e preciosa demais. Não tenha medo de dizer sim a Deus. Mesmo que você não entenda as coisas que aconteçam na tua vida, talvez você fale, tá tudo tão difícil, tá tudo tão complicado, meu casamento não está bem, eu não sou uma boa mãe, um bom pai, como que eu vou dizer sim para Deus? Gente, é pelos méritos de Jesus, não tenhas medo. Hoje, como Maria recebeu a visita do anjo que falou para ela, não tenhas medo, o Senhor é contigo, hoje Maria vem também para falar, meu filho, não tenha medo, o Senhor é contigo, não será pelas tuas forças, mas será o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E aquilo que nascer de ti, que virá de ti, é Deus que vai se manifestar através da tua vida, não tenha medo. Amém, gente? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Amém, gente. Bom, Luciane.